Seja bem-vindo em mais uma Estação de Negócios. Hoje com mais um programa especial, lógico, contando com você, com a sua presença. E eu aqui, como sempre, com a minha companheira de trabalho, Raquel. Como é que tá, Raquel? Obrigada, Niltinho. Prazer estar aqui com vocês de novo. É uma delícia estar recebendo essa convidada tão especial de hoje. Vai ser um bate-papo daqueles, né? Promete, né? Mais um assunto corporativo. Lembrando que Estação de Negócios sempre vai trazer aqui um convidado para contar sua história de vida, seu negócio, seus cases de sucesso. E é isso que a gente quer levar para o mercado, para você que está querendo entrar no negócio, fazer alguma coisa, um projeto novo, tá bom? E hoje, com uma convidada muito especial, nossa querida Lígia Mello. Tudo bem com você, Lígia? Tudo bem, Niltinho, Raquel, boa tarde. Primeiramente, obrigada pela oportunidade, pelo espaço de você abrir para a gente bater esse papo. Seja muito bem-vinda, né, Raquel? Sim, é um prazerzaço recebê-la aqui. Obrigada. Vamos começar da maneira mais fácil? Vamos lá. Quem é a Lígia? Me conta um pouco da Lígia, que a gente quer saber. Bom, vamos lá. A Lígia era uma criança muito tímida, nasci numa família de classe média. E a Lígia tinha muitos problemas de medo, de insegurança. Eu era uma criança que, por presenciar muitas brigas dos meus pais, que acredito que a maioria das pessoas tem esse problema, já tiveram, eu acabei crescendo com muito medo, muita insegurança, medo de falar, medo de me posicionar, e eu acabei crescendo com isso. Após isso, eu tive a minha adolescência também com essas travas e aí resolvi fazer teatro. Na realidade, minha mãe me levou para uma escola de teatro, aonde eu lembro que o primeiro dia que ela me levou na recepção, ela falou assim: olha, minha filha, ela é muito tímida, ela não consegue falar, ajuda minha filha. E eu comecei a fazer a escola de teatro. Teatro é fundamental para quem tem esse Exatamente. problema, né? Muito. A gente sabe que o teatro, ele acaba aguçando um monte de coisa na gente, né? Muito. Então, ele destrava mesmo. Muito, ele destrava. muito. Então, eu comecei a fazer o teatro aos meus 13 para 14 anos e fui até os 17 anos. Então, lá no teatro, você é obrigado a falar, a subir no palco, a se comunicar. Existem inúmeras técnicas e exercícios que você precisa colocar isso em prática. Após isso, depois de um tempo, eu fui me questionando, porque eu comecei a perder oportunidades na vida, oportunidades de emprego, de me conectar com as pessoas. Mas só uma curiosidade, que você estava falando do teatro, talvez a Raquel também tenha algum tipo de curiosidade em cima disso, porque o teatro as pessoas conhecem assim, uma pessoa vai, aprende a interpretar, e não é isso só, não é isso, né? A pessoa, ela tem que aprender a ter sentimentos e viver a personagem de uma forma ímpar, né? Então tem várias etapas que você passa dentro de um curso teatral e que vai te fortalecer muito. Por exemplo, você deve ter feito muitos laboratórios. Sim, muitos. Dependendo do personagem que você vai atuar em cima do palco, você tem que viver exatamente o que o personagem faz. Por exemplo, eu vou interpretar um médico, eu preciso entender o que o médico faz. Então isso vai ampliando o teu conhecimento dentro de um teatro, por exemplo. E como que foi para você essa questão da Lígia muito tímida para a Lígia que fez teatro? Como que você saiu dessa escola que foi o teatro? Olha, Raquel, na realidade foi uma transição complicada, porque quem é muito tímido, quem é muito inseguro, sabe a dificuldade que é você sair daquela zona de conforto. Então, para eu poder sair daquela zona de conforto, identificar que eu realmente estava perdendo na vida para poder chegar até, por exemplo, onde eu cheguei hoje, é muito complicado. Então, foi uma transição assim bem difícil. Eu fiz muito tempo de terapia, busquei entender o que é o autoconhecimento. Autoconhecimento é muito importante, porque a partir do momento que você se conhece, você conhece o inimigo, aí você consegue combatê-lo. Fala um pouquinho de autoconhecimento. Sim, então, o autoconhecimento, claro, eu aprendi na terapia, só que depois eu fui estudando sobre. Então, eu passei a conhecer também no curso de PNL, no curso de coaching, um breve curso de coaching que eu fiz. E assim, quando você se conhece, quando você sabe, por exemplo, eu sei quem é a Lígia,
A partir do momento que você sabe quem você é, você não dá acesso à opinião alheia. Por exemplo, fulano fala pra mim, olha, a Lígia é, um exemplo, é lenta, é medrosa, é burra, sei lá, alguns adjetivos. Só que se eu sei quem é a Lígia, se eu tenho autoconhecimento sobre isso, eu não dou esse acesso. Não te afeta. Exatamente. É uma frase que eu costumo dizer muito. O veneno só mata se você tomar. Se você não toma o veneno, não tem como você ser prejudicada. Então, a partir do momento que você dá acesso, que você dá oportunidade para o outro falar de você, é porque você não se conhece. É verdade. Você tem esse autoconhecimento também, Raquel? Então, eu até ia falar sobre isso, porque o autoconhecimento, eu fiz também alguns cursos de coaching, foi fundamental isso na minha vida, né? Porque o autoconhecimento, ele te traz cura. Então, é um processo. Quanto mais você se conhece, mais você se cura e mais você se potencializa. Exatamente. Então, você traz a cura para suas feridas e aí você descobre quem você é e você se potencializa naquela área, né? Então, o autoconhecimento realmente faz toda a diferença, principalmente para quem passa por questões como essa, e nos faz rever muitas coisas, né? Exatamente. Porque o autoconhecimento, você passa a se policiar dentro daquilo que você erra, dentro daquilo que você sem dúvida. Comete erros, que isso é normal do ser humano, né? Mas você também conhece seus destaques, você sabe do teu potencial, né? Exatamente, e aí você canaliza as suas energias do que você é boa. Né? Você não precisa fazer algo que você não gosta ou você não conhece apenas para agradar as pessoas. Você passa a conhecer o seu ponto fraco. Exatamente, e o ponto forte. E aí você faz o quê? O ponto fraco tá ali, todo mundo tem seus pontos fracos, pontos de melhoria. Mas onde eu sou boa? Onde eu posso fluir? Onde eu posso florescer? Então é onde você pode florescer que você canaliza todas as suas energias e vai. E continua nesse processo. E é onde nós mais precisamos, que é no mundo corporativo. Né? Exatamente. Ele exige muito disso da gente. Aí conta pra gente aí essa virada. Saiu do teatro? Saí do teatro e consegui destravar isso. Então, assim, é uma libertação, gente, quando você identifica que você era uma ex-medrosa, uma ex-tímida, e aí você passa a pensar, nossa, existe vida lá fora. Vida de quem fala, vida de que as pessoas que se comunicam, existe outro mundo que o tímido não conhecia. Então eu comecei a enxergar esse outro lado, que as oportunidades começam a chegar, você começa a se conectar com as pessoas e eu realmente me senti uma libertação. As oportunidades vieram, porém conforme a adolescência foi passando, a fase adulta, eu comecei a sentir dentro de mim um chamado, que é justamente essa vontade de uma ex-tímida que passou por todo aquele processo difícil de entender o que acontecia e passar para as pessoas. Nossa, eu consigo ajudar alguém. Então, eu comecei a identificar dentro de mim, mas o chamado do quê? Falar sobre o quê? Autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. Aí eu comecei a identificar a minha dor. Qual era a minha dor no passado? Ter medo de falar, ter medo de se comunicar. Aí eu descobri o meu chamado, que é passar isso para as pessoas, ensinar quem tem medo que tem solução e eu consigo ajudar. Então essa é a Lígia, uma mulher forte, uma mulher que sabia das suas dificuldades, sabia das suas necessidades, mas não ficou sentada ali, não ficou esperando o bonde passar, não ficou esperando o trem passar. Não, vou à luta, vou lá e vou me destrancar, né? Então, eu gosto muito de entrar nesse assunto, porque esse assunto, se a gente for realmente mexer nele, a gente vai ficar falando aqui 3 dias. Sim. Porque é muito extenso. Puxa, o autoconhecimento, o que ele faz na vida da gente, como ele nos ajuda a destravar as outras coisas que vêm depois, né? Exatamente. Eu até ia entrar nesse tema porque ela falou de chamado, né? Porque aí o chamado, ele envolve uma outra questão, né? Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre o chamado, como você sentiu isso, como que foi, você se conectou com Deus, como que... Olha, exatamente. Eu sou uma pessoa assim, que eu acredito muito em Deus, eu acredito que existe uma força suprema que nos move, nos guia, e nós somos criação e semelhança dele. Então, eu comecei a perguntar dentro de mim, mas que chamado é esse? Porque você sente algo diferente dentro de você, que queima no teu coração,
Mas você fica na dúvida, mas o que que é? É para falar para alguém? É uma missão que eu tenho que seguir? O que seria? E eu comecei a me conectar com Deus mais ainda. Eu falei, Senhor, o que eu posso ajudar as pessoas? E eu comecei a ver a dificuldade que as pessoas têm em atender as pessoas, dificuldade de se expressar. Existem pessoas que eu me deparei que tem um negócio brilhante, um negócio maravilhoso na internet, mas não prospera, o faturamento não aumenta por insegurança, porque é só você ligar uma câmera e explicar do seu negócio. Olha, eu ofereço isso, eu posso te ajudar nisso. E eu comecei a perceber essas falhas. Foi aí que eu pensei, falei, bom, e se eu criar um programa de aceleração para os comunicadores, de comunicação? E foi aí que eu desenvolvi o PAC, que é o Programa de Aceleração de Comunicação. E dentro desse programa eu ensino voz de autoridade, ou seja, eu quero todo mundo com voz de autoridade. E eu consigo ajudar nesse sentido. Então, meu grande chamado foi esse, em ajudar quem precisa dessa voz, ter essa voz de autoridade. Baseado na fé, né? Com certeza. Baseado na fé. Com certeza. E a fé é um princípio de tudo, né? Porque acreditar não importa no que você acredita, quem é o teu Deus, qual a sua religião. Sim. Não importa que existe uma força suprema, né? Que nos rege, que é o universo todo, né? Então eu acho que isso é muito importante ter a fé. Sim. Porque sem ela não existe o objetivo, né? Você já pode ver as pessoas que não têm fé, não têm objetivo. Porque a fé nada mais é do que você acreditar, né? Você Exatamente. tem que acreditar em algo, em você, né? Então, assim, assim como você, eu também acredito em Deus, e eu acho que Ele, né, como o Niltinho disse aqui, Ele é o Criador, Ele que criou todas as coisas e Ele que nos direciona. E cada um tem o seu, né, sua crença. Sim. Mas no final das contas, todo mundo tem essa fé, né, que de alguma forma vai te levar do ponto Y para o ponto X, né? Sim, então, queria que você contasse pra gente um pouco mais sobre, então, após o chamado, a implantação do seu programa, né? Que foi... eu descobri esse chamado e aí eu fiquei naquela de entender o que seria, e aí eu consegui estabelecer, definir o que eu ia passar para as pessoas. E eu falei, bom, então eu vou começar a dizer às pessoas que tem sim possibilidade de você melhorar a tua comunicação, de você melhorar a sua oratória, de você melhorar o seu posicionamento, tanto nas câmeras quanto num palco, se você é convidado para uma palestra. E aí foi que eu desenvolvi esse PAC, o Programa de Aceleração de Comunicação. E foi assim, bem desafiador, porque ao mesmo tempo que você ensina algo, você também aprende. Eu tive um professor na faculdade que ele costumava dizer que quem ensina aprende 2 vezes. Então, para mim está sendo um grande desafio, ao mesmo tempo encantador, porque você acaba aprendendo muita coisa, inclusive sobre o outro. Então está sendo muito gratificante para mim. Pedi inclusive para o nosso diretor colocar aqui na tela, né, o PAC, que é um nome muito sugestivo. Quando a gente olha para o mercado assim, a gente encontra com pessoas, a diferença, né, que existe de pessoa para pessoa é uma coisa absurda. Sim. E você encontra pessoas assim com um bloqueio emocional muito grande, outro já é exagerado demais. Eu acho que o programa, ele tende a ajudar não só aqueles que são tímidos, porque é isso que as pessoas têm que entender. O que você criou é para ajudar as pessoas em todos os sentidos. Tem quem passa da conta, tem quem fica estacionado, que não consegue nem se comunicar. Então a gente conhece pessoas totalmente diferentes. Me fala um pouquinho assim dessa coisa dos bloqueios emocionais, né? Porque nós mesmos temos, né? Por mais que a gente tenha trabalhado as habilidades, a gente acaba, de vez em quando, enfrentando um bloqueio de alguma coisa. E como é que você pretende ajudar essas pessoas? Bom, a voz de autoridade, que ele é esse método que eu uso dentro do PAC, eu vou trabalhar 4 pilares. Então, primeiro, eu vou identificar a raiz deste problema, a raiz do bloqueio emocional. Então, nós vamos fazer uma investigação bem profunda nesse sentido, entendendo o porquê que você tem esse medo. Porque, gente, nada mais o medo, ele é um pensamento.
Um pensamento, ele gera sentimentos, sentimentos geram comportamentos e comportamentos geram resultados. Então, o que nós precisamos ter é direcionar o nosso pensamento numa melhor rota. Então, quanto mais coisas boas você pensa, melhor vai ser o teu sentimento e, consequentemente, a tua atuação. Exatamente. Isso é muito importante. Então, o medo, a insegurança, a timidez são pensamentos. Então, por exemplo, se eu pensar, e se eu esquecer na hora de, numa palestra, se eu esquecer o que eu vou falar? Se você pensar isso, você vai sentir isso. Vai esquecer. Óbvio, não tem como você pensar e sentir algo diferente. Sim, e você demonstra isso na ação, né? Exatamente, o nosso pensamento está sempre conectado com as nossas emoções. Então, o desbloqueio, a gente vai identificar o porquê que essa mulher, ela tem medo, ela tem insegurança, ela tem timidez, é alguma trava que aconteceu na infância, como, por exemplo, comigo, é algum problema, um abuso que ela viveu em determinado momento da vida dela, ou ela, não sei, existem estudos que falam que isso pode ser uma questão até de herança genética. Então aí nós vamos fazer uma investigação um pouco mais específica para entender, porque eu não consigo lidar com o meu inimigo se eu não conheço ele. Isso é feito de forma individual? Também é feito em grupo? Isso é feito de forma individual. Eu vou estar atendendo, eu vou pegar na mão dessa mulher e vou atendê-la. Vai ser de forma online, então serão 4 ou 6 encontros. Se for 4 encontros, acredito que 1h30, 2 horas, ou a gente pode estender até 6 encontros. Uma vez na semana, então assim, eu vou estar sempre do lado dessa pessoa, dessa mulher, pegando na mão e fazendo realmente ela ter o propósito final de ser uma voz de autoridade. Eu vou pegar você agora então. A Raquel é uma pessoa super tímida, é nada, mentira. A Raquel é demais. Eu também acho que não. Não é nada. Essa mulher é brava, Nunca fui. Essa mulher é brava. Não pisa no calo dela, não. Mesmo. Sai de baixo. Assim, mas vamos lá. Não faz de conta, né? Não faz de conta, a Raquel é uma pessoa tímida. Uhum. A Raquel mal consegue se expressar. E ela está do outro lado do vídeo, falando com você, né? Nós conhecemos muito bem a neurolinguística, que faz parte de tudo isso também, sim, né? Sim. Como lidar com essa coisa online? Como você vai empregar isso de forma online, fazendo com que essa pessoa, a Raquel, se sinta à vontade? Por exemplo, a Raquel vai entrar em contato comigo. E claro, quem tem medo e insegurança de se expor, tem medo até de fazer uma chamada no WhatsApp, uma chamada de vídeo, por exemplo. Então, primeiramente, se eu descubro que ela é muito travada, ela é muito tímida, nós vamos começar primeiro com áudio. Eu preciso entender a emoção da Raquel, preciso entender exatamente Conhecer a Raquel. Exatamente, preciso entender qual é a trava dela. Olha, eu tenho medo porque a minha voz é feia, ou eu não acho que eu sou bonita na câmera. Eu não acho que eu tenho uma boa apresentação na câmera, eu não acho que eu gesticulo bem. Ou seja, existem diversas formas para nós identificarmos qual é a trava dela. Identifiquei, por exemplo, olha, eu não quero aparecer. Ok, nós podemos fazer isso, uma conversa, um bate-papo, ou eu te ligo, ou nós fazemos uma videochamada, se ela estiver confortável. A partir daí, ela também precisa me conhecer. Ela precisa me ver, para ela saber quem eu sou. Porque você vendo o outro, você se sente mais seguro. Sim. Então, depende muito da pessoa. Se for muito travada, a gente vai começando pelas beiradas, vamos deixando a pessoa à vontade. E aí eu pego a Raquel de jeito, falo, agora a gente vai trabalhar. E aí você entrega ações para as pessoas? Aí eu entrego as atividades. Então, cada legal. módulo, por exemplo, no primeiro módulo é a raiz desse bloqueio emocional. A gente vai identificar, como eu falei, é uma investigação, o que te faz a pessoa travar. O segundo módulo, nós vamos desbloquear isso, ou seja, eu já entendi a raiz do problema, já conheço o meu inimigo, então eu vou combatê-lo. Então é muito exercício. Por exemplo, Raquel, faz um vídeo seu e me manda para eu avaliar. Vamos ver como que você se sente. Aí no vídeo eu consigo perceber as tuas inseguranças, que você não olha para a câmera. Então tem todo esse detalhe. O terceiro módulo nós vamos ativar verbalmente. Aí eu preciso que você realmente ative a tua comunicação.
Então agora eu preciso que você coloque mais em prática vídeos, nós vamos fazer muitas chamadas, você vai participar de muitas lives minhas. Estimular a oratória. Estimular a oratória, a comunicação, aí nós damos eu te dou todo um direcionamento, como melhorar a tua oratória, existem muitos exercícios que nos destravam. E aí o quarto módulo vai ser realmente o método voz de autoridade, que vai ser fechado. Aí você vai se tornar uma autoridade. Então é um processo um pouco lento, um processo demorado, mas que eu estou pegando na mão de todo mundo e vou ajudar. Que legal. E aí depois dos 6 módulos, a pessoa está pronta, ela realmente destravou, ou tem casos que a pessoa precisa continuar com você nas sessões? Então, ou você faz uma avaliação no final? Como que é? Eu faço uma avaliação. A avaliação, na realidade, ela é contínua. Conforme você vai fazendo os vídeos, conforme você vai fazendo seus stories, porque até aí, no finalzinho do módulo, ela já está fazendo story no Instagram. Ela já está gravando, legal. Ela já está fazendo alguma coisa, ela não está mais escondidinha na caverna. Que legal. Então, essa avaliação, ela é contínua, ela é um processo. No final, se eu vejo que precisa lapidar, eu ainda dou um acompanhamento de 3 a 4 meses comigo, mensagens instantâneas no WhatsApp, tirando dúvidas, me ligando, Li, faz assim, o que você acha, me dá uma opinião. Então eu vou estar sempre tendo esse acompanhamento diretamente com ela. Muito bom. Sensacional. Muito bom, excelente. É bom a gente se aprofundar nisso, porque hoje, por exemplo, o mundo corporativo está cada vez mais exigente. Muito, né? Então, a preparação, a pessoa vai, às vezes, se qualifica com um curso, com 2 faculdades. Já vi muita gente com mais de uma, com 2, com 3 faculdades. Exatamente. Com conhecimento vasto. E aí, o que acontece? Ele vai numa entrevista de trabalho. Quando ele chega na entrevista de trabalho e não tem a sua comunicação aguçada, o que acontece, Lígia? Ele acaba perdendo essa oportunidade. Porque não transmite? Porque não transmite a mensagem. E assim, às vezes a pessoa pode ter várias técnicas. Pode ser uma pessoa expert em técnicas, mas você tem que ter a conexão em transmitir a mensagem da melhor maneira possível. Exatamente. Se você tem a técnica, mas você não tem a conexão para poder transmitir isso, você não passa a segurança para a pessoa e você acaba perdendo uma oportunidade de emprego, por exemplo. Então, você sabe que aconteceu um fato muito legal comigo e que foi assim uma ideia muito boa que eu tive. Eu nunca gostei de trabalhar com gente mal-humorada. Odeio. É péssimo mesmo. Odeio o mau humor. E até no mercado que eu sempre trabalhei, que é o mercado publicitário, o que mais se exige é bom humor. Exatamente. Né? Por isso que eu trabalho cantando. Nós somos publicitários, por exemplo, para atender muitas vezes no mercado, tomamos chá de banco, fica lá, chá de cadeira, nos deixam lá sem atender 1 hora, 1h30. Sim. E aí eu falei assim, eu precisava fazer uma nova equipe de trabalho, estava trocando algumas peças que não estavam funcionando. Eu quero até que você faça um comentário em cima disso. Tá bom. E eu acabei fazendo uma dinâmica. E nessa dinâmica, eu coloquei algumas coisas para cutucar pessoas, cutucando pessoas. Nessa dinâmica eu tinha mais ou menos umas 20 pessoas participando, né? Todos candidatos, que eu queria ver a reação do humor. Foi sensacional, eu não podia ter tido uma ideia melhor, porque eu identifiquei 4 pessoas que tinham as habilidades que eu queria como profissional e com um humor pra lá de aguçado, gostoso, gente que fazia piada com a piada. Você fez uma avaliação descontraída com todo mundo. Eles não sabiam que eles estavam passando por isso. Eles não sabiam. Uma excelente estratégia. Eu estou curiosa para saber como que foi essa dinâmica. Eu procurei textos e coisas que pudessem colocá-los em situação desconfortáveis, né? Totalmente desconfortável. E eles teriam que se reagir em grupo em relação a isso. Tá. E a reação foi absurda. O cara que tinha estupim curto se revelou em 2 minutos. O que era mal-humorado se revelou em 2 minutos. Né? Então eu queria que você fizesse um comentário em cima de princípios, de coisas assim, de ideias que possam mexer, né? Porque o PAC ele já mostrou que é inteligentíssimo. Exatamente. Que ele pode trazer uma pessoa para a vida, que ele pode mudar essa vida da pessoa. Eu queria que você falasse um pouquinho mais
em cima de dinâmicas e coisa e Então, tal. pegando o gancho do que você falou, tem um cara que eu não vou lembrar o nome dele agora, um cara americano que ele é como se fosse Tony Robbins, ele dá palestras motivacionais e tal. E ele fez uma dinâmica também na empresa dele, onde uma vez por semana, vamos supor, às quartas-feiras, ele pegava um grupo de pessoas e colocava em cima de não era um palco, mas era em cima de um caixote, alguma coisa para a pessoa ficar em evidência, e começasse a contar a sua história. E o que motivou essa pessoa a chegar na empresa que estava hoje? Por exemplo, eu trabalho em tal empresa, mas quais foram os seus desafios? Eu quero que você fale isso para as pessoas. Porque a empresa era muito grande, então os outros colaboradores não conheciam ele, as pessoas. Então ele pegou uma vez por semana um grupo de pessoas e começou a colocar nos caixotes. Começar a falar. Ele percebeu várias pessoas que desmaiavam, pessoas que tinham suava frio, ficava com aquele medo e tal. Só que aí no final dessa dinâmica, passou uma semana, 2, 3, a empresa deles teve um faturamento altíssimo, aumentou o número de seguidores no Instagram, aumentou o número de clientes, os clientes começavam a buscar aquela empresa. Por quê? Uma pessoa vai na tua empresa, oi Raquel, tudo bem, eu quero informações sobre a tua empresa. Só que você não sabe se comunicar, você não sabe falar. Então, Lígia, minha empresa sabe, você começa a se travar, você tem medo e vergonha, a pessoa fala, empresa Raquel, não quero ir mais, porque ela não sabe falar, ela não deu a informação que precisava. Então, esse exercício que esse cara fez foi extremamente interessante por causa disso. E respondendo a sua pergunta, eu acredito muito que tudo na vida, tudo aquilo que a gente não sabe, tudo aquilo que a gente tem dificuldade, se aprende treinando. Então, assim, vamos para a prática. Tenho medo de tal coisa, aquela frase clássica, vou com medo mesmo. Então, muitas pessoas que eu conheço que têm não só esse tipo de problema, mas outros, começaram a diminuir as suas travas, os seus bloqueios emocionais, gente, treinando, tudo é treino. Então, muito bacana. E tem muito desafio, né? Treino e repetição. Vamos deixar isso aqui mais? Sim. Tá gostoso, o papo Sim, tá muito bom, mas vamos deixar mais gostoso ainda? Vamos tomar uma cervejinha? Vamos. Eba. Ó, tem uma cerveja do Quincas aqui, deliciosa, para nossa convidada. Ou, se você vai querer tomar aqui, um chopp de pêssego. É chopp de pêssego. A Raquel comentou de um chopp de vinho. Qual que é? Tem um chopp de vinho, esse é o de pêssego. Deixa eu ver esse aqui. Esse daqui aí que eu tô é sem o óculos, cooler com vinho gaseificado sabor pêssego. Sabor pêssego. Esse aqui eu tô curiosa para provar. Esse aqui é Maravilha. o de vinho. Chopp Esse de é o vinho. Chopp de vinho. É esse que você vai querer? É esse que eu quero experimentar. Isso mesmo. Eu vou experimentar a Flora. Isso. Aqui, vamos lá. Ó, que bonito. Olha que bonito mesmo, hein? Você vai tomar esse? Sim. Eu coloquei nesse copo errado. Poxa vida, eu coloquei no copo de água dela. Eu tô maluco aqui. Eu de garoto propaganda tô muito ruim, viu? Tá nada, tá ótimo. Mas vamos lá. Agora sim, agora tá no do Quincas. Isso. Esse aí é o de pêssego. Esse é o de pêssego. Vou experimentar o de pêssego. Então. Vamos lá. Você vai experimentar o de Ela pêssego? queria o de vinho, então né, vamos trocar. Dá o de pêssego pra Raquel. Tô péssimo, produtor. Tô péssimo. Esse aqui é o de vinho. Tô péssimo, diretor. Tô péssimo. Essa parte. Vamos diferenciar aqui, vamos lá. Pronto. Agora sim, o de vinho. Sim, ela pegou, ela foi servir, ela falou, esse cara vai fazer errado de novo. Deixa eu servir aqui meu chopp de vinho. E eu vou tomar. Nossa, até o cheiro mesmo, é o chopp de vinho, gente. Ó, real, hein? Muito bom. Eu vou Nosso aqui. cheiro aqui. Tá? Eu vou aqui de Vivian. Vamos ver a Vivian. Bom, não vamos parar o papo, né? Sim, vamos só um brinde. Fazer um brinde. Viva! Viva! Alpac! Cheers, Alpac. E a Quincas. Então, Com certeza. Então, dando continuidade, o PAC vem para revolucionar, para mexer com pessoas, para estimular Exatamente. pessoas. Até acho legal esse negócio que a gente estava falando agora há pouco, dessas dinâmicas de grupo, né? Porque eu acho muito legal, um exercício muito bom, muito válido. Muito. Você estava falando aí agora há pouco, que as empresas acabam sendo prejudicadas porque as pessoas não se conhecem.
Não. Elas acham que se conhecem, mas elas não se conhecem. E isso atrapalha muito a produtividade. Eu tive um problema também, numa equipe grande de 30 pessoas, e eu tinha 2 pessoas que eram fundamentais dentro da engrenagem e que não se falavam. Não se comunicavam. Não se falavam, eram brigados. Brigados, terrivelmente brigados. Acho que eles rezavam todo dia para um deles, para que um perdesse o emprego, o outro porque esse perdesse o emprego. Acho que eles sonhavam com isso. E aí eu sabendo disso e que estava me prejudicando muito, e eu gostava dos dois, que eram 2 peças fundamentais dentro da engrenagem, certo. Eu fiz uma dinâmica e usei uma brincadeira de criança. Eu coloquei todo mundo, falei que eu ia fazer um sorteio e que cada pessoa teria que sentar no chão, numa roda, e ficar de frente para outra pessoa, né? Só que eu burlei o sorteio, né? E o nome dos 2 já estava na minha mão. Então eu coloquei aleatoriamente as outras pessoas e os 2 eu coloquei de frente um para o outro. E disse, gente, nós temos um prêmio aqui. Eu tinha um prêmio, nem me lembro na época, que foi algumas coisas que eu comprei de prêmio. Eu falei, tem um prêmio aqui e só vai vencer um. Tá. É o que ri por último. Uma brincadeira de criança. Tem que olhar nos olhos. Estamos olhando todos vocês aqui. Eles ficaram olhando olhos nos olhos. Riram, choraram, se abraçaram e terminou a briga. Que legal, hein? Olha que Porque só o olhar no olho já gera uma conexão, né? Não, olhar profunda. No olho. Isso é legal da gente falar. Pessoas que não olham no olho. Eu vou te falar que eu fui uma pessoa que eu tinha muita dificuldade em olhar nos olhos. Por quê? Porque a psicologia fala que o olhar, o nosso olhar, você acaba tendo uma conexão tão profunda com outro ser humano, que é quando você não se conhece, você sente esse medo. Então, assim, você pode perceber, a pessoa que não olha no olho e a pessoa que não te cumprimenta com um aperto de mão mais firme, elas geralmente são pessoas ou muito travadas, ou extremamente inseguras, ou não são de confiança. Pelo menos a minha avó sempre falava isso. Se uma pessoa vai te cumprimentar e pega assim, não, faz pontinha, assim. É assim, ó. Ai, gente, esquece, aflição, não né? é pessoa para fechar negócio com você. Então, cumprimento, a gente se cumprimenta ou assim. Fechou, exatamente, travou a mão. Então, gente, eu tinha uma dificuldade em olhar nos olhos tremenda. E aí entrei no curso de oratória. A primeira aula que nós tivemos foi, você tinha que ficar de frente um para o outro, olhando nos olhos durante 1 minuto. Assim, arde a alma. Nossa, assim, quando eu entrei no curso de oratória, isso já estava um pouco mais ameno, mas ainda não estava totalmente solucionado. Eu sentia ainda um pouco de dificuldade. Mas aí o exercício, ele foi tão libertador, porque quando você, 1 minuto, a gente está aqui, 1 minuto passa rapidinho. Não, mas é uma eternidade. Mas 1 minuto olhando no olho da pessoa, dá vontade de falar, dá vontade de rir, dá vontade de chorar, dá vontade de você olhar para baixo, mas não. E a professora passava o tempo todo olhando. Realmente, se a gente estava se olhando. Então, assim, 1 minuto olhando no olho do outro, gente, é assim, é uma eternidade. Só que depois que acabou, eu pensei, nossa, eu achei que fosse mais difícil. Então, isso também foi uma libertação, um divisor de águas maravilhoso. Então, olhar nos olhos é muito importante, muito importante. E gera uma conexão absurda, né? Nossa, é aquilo que eu tô te falando, a conexão entre você e entender o outro. Você parece que você olha na alma do outro. Você não conhece uma pessoa e você passa a entendê-la sem falar absolutamente nada. Exatamente. E se conectar com ela, né? Eu fiz um curso há um tempo atrás, fazem mais ou menos uns 7 anos. E eram para fazer duplas, e as duplas eram chamadas de anjo. Então, se o Nilton é minha dupla, ele é o meu anjo, eu sou o anjo dele. E aí, tinha que fazer esse exercício. A gente não se conhecia, não tinha se apresentado nem nada. Tá. E esse exercício era de ficar olhando no olho durante 1 minuto. E aí ficamos ali, eu e a Carol, que era minha anja, né? Eu era a anja dela, um beijo, Carol. E aí ficamos ali nessa conexão de 1 minuto. E a gente se conheceu ali nesse 1 minuto olhando nos olhos. Depois nos apresentamos, falamos nosso nome, nosso trabalho, nossos desafios. Mas a gente já tinha se conhecido tanto ali no olhar nos olhos que até hoje nós somos amigas. E até hoje eu chamo ela de anja e ela me chama de anjo. E a gente teve uma conexão ali de no máximo meia hora de fazendo uma dinâmica juntas. Então você vê, 7 anos a gente é amigas até hoje. Olha, por conta de uma conexão de 1 minuto que a gente fez olhando nos olhos.
Aqui, você percebeu o quanto é importante essa coisa de olhar nos olhos? O quanto é importante você apertar a mão com segurança? Olha só, nós tocamos num assunto de olhar nos olhos aqui. A Lígia contou a história dela, eu contei uma história minha fantástica, unindo duas pessoas que estavam brigadas. A Raquel nos contando uma história que conseguiu uma amizade maravilhosa através de 1 minuto olhando nos olhos. 1 minuto. 1 minuto, para quem quer uma tradução melhor, 1 minuto quando teu time está ganhando e falta 1 minuto para acabar o jogo. E ele está sofrendo um ataque atrás do outro. 1 minuto quando teu time está perdendo. Gente, é muito diferente esse 1 minuto. 1 minuto na natação. 1 minuto na natação? Gente, 1 minuto de prancha. Quem faz atividade física? Eu amo atividade física, musculação, adoro. Vai fazer 1 minuto de prancha, gente. É um ano que não passa. Um ano que não passa. É assim, claro que depois que você se adapta, você fica mais... Vai ficando mais rápido, porque né? o seu corpo acaba acostumando. Mas 1 minuto de prancha, se olha no cronômetro, nossa, só passou 10 segundos. Um minuto depende muito da referência, né? Ele depende do momento, do que está acontecendo, né? Muito. Você, com tudo isso, eu fico curioso aqui. Você não tem um projeto para fazer isso e transformar isso num programa, num podcast, para levar para as pessoas isso? Com certeza, eu tenho sim vários planos, planos de ter um podcast. O canal no YouTube também é um plano que está quase saindo do forninho. Então, eu tô assim muito empolgada de estar aqui, tendo esse bate-papo com vocês. E com certeza, quero muito ter, porque é uma oportunidade que vai se expandir para mais pessoas. Então, eu vou conseguir alcançar um público bem maior. Sim, é um universo gigantesco, muito, né, que tem para abordar de temas, né? Muito. Então tem muitas coisas que as pessoas não sabem que você tem aí ouro nas mãos, né? Que são essas informações preciosíssimas que vão ajudar as pessoas que estão em casa a destravar, a passar por, né, a aprender com você. E pessoas assim, normais do dia a dia, né? Eu costumo falar, gente como a gente. Pessoas simples, pessoas que têm... Que realmente, gente, o medo, a insegurança, a timidez é uma coisa assim que atrapalha muito, muito. Em todas as áreas da vida. Exatamente, por exemplo, se eu não tivesse me curado lá atrás, eu não estaria aqui agora. Né? Sim, eu estaria, sei lá, não sei qual seria o destino da minha vida, mas assim, eu não estaria aqui agora. Então, se eu não tivesse, como você falou, se eu não tivesse descruzado os braços e pensado, nossa, vou à luta. Eu vou melhorar, eu não quero ser assim o resto da minha vida. O mundo não é dos tímidos, gente, o mundo não é dos tímidos. Você ligou o estado e falou, eu não quero ser essa pessoa que eu sou, eu quero ser uma pessoa melhor. E outra coisa, e não me preocupei com o que os outros vão pensar, que isso é também um outro leque importante. Muitas vezes as pessoas têm medo, têm insegurança, mas o que o meu amigo vai pensar? Mas ele vai me ver fazendo story, vai falar, eu sou blogueiro, fulano é influencer, vai ficar com piadinha rindo. Gente, o que o outro pensa é do outro. Mas eu posso te falar uma coisa? Ninguém que já construiu algo, um grande empreendedor, ele nunca vai olhar para o empreendedor pequeno e vai criticar ele, porque ele está começando. Exatamente. Quem já construiu, quem realmente já fez, um grande artista nunca vai olhar para um artista pequeno e vai criticar. Exatamente. Agora, quem nunca fez e gostaria de fazer, vai criticar. Porque então só critica quem não tem a capacidade de fazer o que você faz, mas precisa de alguma coisa ali para... Porque quem tem um posicionamento bacana na internet, por exemplo, tá pegando o seu tempo e prosperando. Exatamente. Não tá olhando o defeito do outro. Ele não tem olhos para enxergar. Pelo contrário, tá apoiando o outro, né? Exatamente. Olhando, por exemplo, a Lígia, nós conhecemos a Lígia lá de fora também, conhecemos a Lígia dos bastidores, né? Não a Lígia que está batendo um papo com a gente aqui hoje. E eu vou te confessar, eu não consigo ter uma leitura da Lígia tímida. Eu não consigo. Eu não consigo imaginar ela tímida também. Que bom. Não consigo. Ela é uma mulher empoderada. Um caminhão avassalador, passa por cima de tudo, fala destravada, tem uma ideia em cima da outra, né? Então realmente é a pessoa querer sair
buscar e fazer acontecer. E muitas vezes, gente, a pessoa precisa de alguém acompanhando essa pessoa. Por exemplo, eu me dedico meu tempo, dedico a minha energia a pegar na mão dessa pessoa e falar, olha, se eu conseguir, você também consegue. Então vamos embora juntas, vamos trabalhar. E sabe o que eu acho que pega muitas pessoas, Lígia? Elas olharem pra você, uma pessoa tímida olhar pra você e falar assim, não, acho que eu nunca vou ser igual a ela. Eu nunca vou ser comunicativa. Eu acho que eu não vou conseguir. Ela nasceu assim, né? Então as pessoas acabam desprezando o começo. O começo, ele é necessário, né? O pontapé inicial é necessário, porque não adianta você também olhar lá daqui 10 anos, como que você tem que olhar agora, como que eu faço para começar? O que eu preciso para começar? É só o pontapé inicial, tem que começar, né? Tem que ter um começo, todo mundo tem um começo, né? Exatamente, tudo que é grande um dia foi pequeno. Exatamente, então de alguma forma a pessoa tem que dar o pontapé inicial. Com certeza. Então você, mulher empreendedora, que tem o seu negócio, que tem o seu trabalho, que sabe que você tem um puta de um potencial, tá aqui a Lígia, para poder te ajudar a destravar, a fazer seus stories, divulgar seu produto na internet, falar melhor com os seus amigos, socializar, né? Com certeza. Muito bom, Raquel. Vamos pegar essas pessoas que a Raquel falou, que estão ali, ó, né? Estão ali, para a Lígia estão ali. Então, Lígia, fale com aquelas pessoas ali que precisam de uma ajuda, que precisam transformar a vida, que tem o currículo na mão, mas não consegue fazer uma boa entrevista, que tem um negócio na mão, mas não consegue ser muito comunicativo. Fala para essa pessoa, qual é o start? Mulher empreendedora, eu tô aqui para te ajudar. Então, assim como eu já fui tímida, já fui insegura, já fui medrosa, já passei pelo caminho das pedras, eu consigo te ajudar. Então, assim, o PAC é um programa que eu tive muito carinho, muita atenção, muita dedicação. Eu fiz esse programa justamente para ajudar você. Então, desbloqueio emocional a gente vai tratar, nós vamos entender o porquê desse medo, dessa insegurança, nós vamos ativar a sua voz e com certeza você vai se tornar uma mulher com voz de autoridade. Então, siga meu Instagram, me acompanha, que eu tô sempre colocando conteúdo bacana lá para vocês, tá? Qual o Instagram? É Lígia Oliveira Melo. A gente vai colocar aí na descrição, né? Isso. Então eu tô aqui para ajudar. Sou gente como a gente. Sou uma ex-insegura, uma ex-tímida e eu sei exatamente o que você tá sentindo. E eu consigo te pegar na mão. Muito bom, maravilhosa. Bom demais. Empoderada. Bom demais também tá sendo tomar uma cervejinha do Quincas. Vamos aqui mais um brindezinho. Cada um tá tomando uma coisa. Aqui eu tô na cerveja. Eu falei aqui em off pro Niltinho, tá? Delícia muito de cerveja. Bom, olha aqui excelente. Que boa, ó, delícia de cerveja. Muito bom. Aqui você tá no chopp de vinho e você tá no chopp de pêssego. De pêssego, divino. Maravilhoso, é chopp de vinho mesmo. Gente, você viu como as pessoas são diferentes? Como todos são diferentes? É verdade, cada um tem suas particularidades. Cada um com os seus gostos, com a sua forma e coisa e tal. Vamos dar um gole aqui? Muito maravilhoso. Bom. Eu amei muito bom. Gostei muito. Obrigado pelo Quincas, né, que tá sempre com a gente aqui. Obrigada, Ricardo. Do bom e melhor, né? Muito bom. É a melhor cervejaria de São Paulo, sem sombra de dúvidas. Que peninha, né? Porque o papo aqui foi gostoso demais. Muito bom, o maravilhoso. Papo foi uma delícia. Eu quero que você venha toda semana pra gente falar sobre esses assuntos, pra gente destravar essa mulherada. Conheço um monte de mulheres empreendedoras. Quero ver o programa dela realmente. Eu tenho duas pessoas já para te indicar, porque são duas mulheres maravilhosas, empreendedoras, inteligentíssimas, têm seus próprios negócios, mas elas não aparecem. Elas não aparecem para falar. Só tira foto mas não vai falar. E também conheço artistas super bem posicionados, que falam bem, mas que não sabem monetizar o seu negócio. Justamente por essa questão da trava ali na comunicação. E o que pega mais? Hoje, por exemplo, não adianta a pessoa fugir, não adianta você fugir mais. Mesmo os mais velhos, que são mais resistentes, não adianta fugir. A internet veio para ficar. A internet hoje faz parte da vida de todo mundo. É a realidade, é a nossa casa, costuma dizer. Isso aqui é meu trabalho, é meu
banco, a minha vida pessoal, é meu Tinder. Dá pra ver? Eu ia falar, né? Eu ia falar encontros amorosos. Ah, qual que é seu Tinder, Nitinho? Tem o Põe a descrição aqui do Tinder dele. Só pra cima, né? Só o coraçãozinho. Mas eu preciso até te contratar, porque eu tenho umas dificuldades no Tinder que eu não sei quem que é a pessoa que tá do outro lado, tá difícil, né? Mas assim, sai. Hoje você tem que ir para dentro do celular. Você tem que ir para as câmeras, você tem que ir. Tem, de qualquer forma, né, Didi? Sim. E você sabe que saiu um estudo recente que o YouTube está super em alta, que os formatos de podcast é os que mais estão bombando e que todos os artistas de TikTok, Instagram estão migrando agora para o YouTube. Então assim, é o grande momento. A televisão brasileira perdeu para o YouTube, gente. Né? Olha, não vou dizer que perdeu assim, porque cada um tem o seu espaço, né? Mas, assim, tá mas o YouTube, o YouTube realmente conquistou muito espaço, né? Quem não vai longe. Se você pegar um transporte público, as pessoas estão acostumadas a pegar um transporte público, um metrô, vai ver dentro do vagão do metrô, tem não sei quantas pessoas cabem num vagão de metrô, mas vamos falar que caiba 100 pessoas, dessas 150 pessoas, dessas 100, 98, 95 estão com o celular na mão, interagindo com algum tipo de conteúdo. Olhando quem faz conteúdo, inclusive. Exatamente, que é o que eu falei para você, são espectadores, né? Exatamente. Então a gente tem que sair da posição, né? Você quer que essas mulheres saiam da posição de espectadoras e que elas virem criadoras de conteúdo, né? E virando criadora de conteúdo, gente, só para deixar bem claro, ela consegue melhorar em outras áreas também. Então, por exemplo, se eu não tenho um diálogo muito legal com a minha família, em casa, com meu marido, com os meus filhos, eu não sei me comunicar, ela aprendendo a se comunicar dentro de uma sendo uma autoridade, intrínseco às coisas. Então ela vai melhorar também a parte pessoal dela. Sim. A conexão com os amigos, com a família, ela vai aprender a se comunicar de uma forma mais eficiente. Porque isso também é uma realidade, né? Tem pessoas que se comunicam bem com a câmera, mas na vida real são tímidas. Eu conheço pessoas assim. Exatamente. E é o que a Lígia vai fazer. Eu tenho certeza que o programa vai ser um sucesso, vai ser muito legal. E você vai ter uma gama de gente para poder ser entrevistada, né? Que pode falar mais sobre o assunto. Maravilha. Psicólogos, um monte, uma gama de gente que não tem fim aí. E eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso. Eu queria te agradecer muito pela presença aqui. O papo foi muito gostoso. Obrigada pela oportunidade, pela conversa tão leve e bacana. Foi muito legal. Quero que volte mais vezes. Obrigado, Raquel. Por favor, obrigada, Niltinho. Tamo mais junto. uma vez. Obrigada, Niltinho. Raquel, obrigada. Formado o time. Gente, terminando aqui mais um Estação de Negócios. Lembrando que toda semana nós vamos ter um entrevistado aqui contando uma história de vida. E aí, é o que você está vendo aí nos programas. É diferente do diferente, porque são histórias diferentes, profissões diferentes, que nos enche, que traz um monte de aprendizado para todos aqueles que estão na luta aí por uma melhora, por um novo caminho, por um novo negócio. Então a Estação de Negócios quer te dar esse tipo de ajuda, trazer para você informação com pessoas que fazem a diferença. Estação de Negócios fica por aqui e tem mais. Você vai só ficar aguardando aí que o próximo programa vai ter um grande entrevistado novamente. Beijo, fica com Deus. Beijo, obrigada.